Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula, né, de higiene e profilaxia comigo, a pessoa que fala com vocês, a enfermeira Vanusa Ribeiro. E se vocês gostarem dessa aula, vocês podem curtir e também vocês podem comentar abaixo do vídeo. Sem muita enrolação, vamos para a nossa aula. Então, vamos dar início à nossa aula. Na aula passada, falamos sobre precaução padrão, que, lembrando para vocês, né, que precaução padrão é um conjunto de medidas que é utilizada para diminuir o risco de transmissão de micro-organismo nos hospitais e ela constitui basicamente, como na aula passada eu falei para vocês, de higiene pessoal, né, que tem os cuidados que devem ser tomados. E hoje nós vamos falar sobre precaução de contato. A precaução de contato, ela está indicada, gente, para situações em que exista, né, possibilidade de transmissão de agentes infecciosos por contato direto ou pode ser também indireto. Ou seja, pode ser contato entre pacientes ou contato através de profissionais de saúde, como, por exemplo, mãos, né? Ou contato por meio de artigo. E eu coloquei aqui para vocês os meios de precaução de contato. Quando está no quarto, privativo ou comum, para os mesmos micro-organismos. Luva, é obrigatório o uso de luvas para qualquer contato com pacientes. E lembrando que tem que trocar as luvas entre 2 procedimentos diferentes no mesmo paciente. E tem que descartar a luva no próprio quarto e no caso, vocês têm que lavar as mãos imediatamente com antisséptico, né? E no antisséptico Dermagentes. Avental. Usar sempre que houver possibilidade de contato das roupas dos profissionais com o paciente, com seu leito ou com material infectante. Então, assim, se um caso, né, o paciente ele apresentar diarreia ou até uma colostomia, ou digamos assim, até uma ferida com secreção que não foi contida, né, por um curativo, o avental ele passa a ser obrigatório ao entrar no quarto. E cada profissional, gente, ele deve utilizar um avental individual, que será, na verdade, depois, né, será dispensado ao final do plantão. Ou mesmo antes, se houver, no caso, uma sujeira que seja visível. Vocês não vão ficar andando por aí, né, com o avental sujo. Enquanto o transporte do paciente deverá ser evitado quando necessário, né, o material infectante deverá estar contido com curativo, avental ou lençol para evitar contaminação de superfície. Ou seja, o profissional, ele deverá, né, ele deve seguir as precauções de contato durante todo o trajeto, para qualquer contato com o paciente. Artigo e equipamento. Artigo e equipamento são todos de uso exclusivo para o paciente. Ou seja, vai incluir tudo aí, ó, termômetro, estetoscópio, que devem ser limpos e também desinfetados ou, digamos assim, né, esterilizado após a alta desse paciente. Precauções respiratórias para aerosóis. A transmissões por aerosóis é diferente da transmissão por gotículas. Algumas partículas eliminadas durante a respiração, fala ou tosse se resseca e fica suspensa no ar, podendo permanecer durante horas e atingir ambientes diferentes, inclusive quarto adjacentes, né, que são aqueles que são acarretados, né, por corrente de ar,
E assim, são destinados, né, tipo assim, a situações de suspeita ou também de confirmação, tipo assim, de tuberculose pulmonar ou laríngea ou sarampo, varicela, também a herpes ou algum imunossuprimidos. E nisso nós temos o quarto privativo e máscaras. Então, no quarto privativo é obrigatório, com porta fechada, preferencialmente deverá dispor do sistema de ventilação com pressão negativa e 6 trocas de ar por hora, com o uso de filtro EPA, que é central ou portátil. As máscaras é obrigatório o uso de máscara específica, que é aquela N95, com capacidade de filtrar partículas. Agora vamos falar sobre precauções respiratórias para gotículas, que a transmissão por gotículas ocorre através do contato próximo com pacientes. Gotículas do tamanho considerado grande, que ela é menor de 5 milímetros, e são eliminadas durante a fala, né? A respiração, a tosse e também com procedimento de aspiração. E ela pode atingir, né? Ela atinge, na verdade, até 1 metro de distância e rapidamente ela se deposita no chão. Então, quando ela se deposita no chão, ela acessa a transmissão. Ou seja, não há transmissão, ela não ocorre durante, assim, não ocorre, na verdade, em distâncias maiores e nem por período prolongado. Um exemplo que eu digo para vocês de doenças que são transmitidas por gotícula são aquelas doenças que nós chamamos de doença meningocócica e também a rubéola. Destina-se para situações em que existam pacientes sobre suspeita ou confirmação de transmissão de micro-organismo por via aérea, menos tuberculose laríngea e também pulmonar e também sarampo e varicéolas, e também entra herpes zoster, né? Aí nós temos as precauções quanto ao quarto, né, que é o privativo, que é obrigatório, privativo ou comum para os mesmos micro-organismos e tem que se manter porta fechada. Nós chamamos tipo assim de ala de isolamento. Máscara, a máscara, né, ela é obrigatório, o uso de máscara comum e aquela máscara cirúrgica mesmo, viu? E assim, durante o período de transmissibilidade de cada doença em particular, para todas as pessoas que entrarem no quarto, ela deve ser desprezada ao sair do quarto. Ou seja, quando a pessoa entra no quarto, ela tem que estar usando máscara, e quando sai, ela tem que desprezar aquela máscara. O transporte do paciente. Enquanto o transporte do paciente deve ser evitado, e quando necessário, o paciente deverá sair do quarto e ele deve estar utilizando também a máscara comum. Artigos e equipamento deve ser exclusivo ao paciente ou também, né, para os comuns, aos pacientes que estejam, né, digamos assim, acometidos com os mesmos micro-organismos. Controle ambiental e equipamento. A implantação de procedimento rotineiro e adequado para a limpeza e a desinfectação das superfícies ambientais, que são, né, cama, equipamentos de cabeceira, e também entra nessa parte de procedimento de desinfectação todas as superfícies que são tocadas frequentemente dentro de ambientes hospitalares, porque é de suma importância, né, para o combate à infecção hospitalar e também tem a possibilidade, né, de infecção pelo profissional da saúde.
Com relação ao paciente, algumas medidas relevantes devem ser tomadas. Por exemplo, paciente com micro-organismo altamente, né, transmissível ou, digamos, epidemiologicamente importante, eles devem ser colocados em quartos privativos com banheiros e pia própria. Por que isso? Nós chamamos de ala. Por exemplo, aqui em Birapitanga, nós temos a ala do Covid. Vocês já pensaram, já pensou se colocasse todos os pacientes que tem um quadro clínico diferente de quem tem Covid-19? Se colocasse todo mundo junto, seria o fim, né? Então, por isso que deve se colocar, né, as pessoas em cada um dos seus quartos privativos, de acordo com o seu micro-organismo, com a sua patologia, né, praticamente. E quando tal instalação ela estiver disponível, este paciente deve ser colocado com companheiro de quarto que está infectado com o mesmo micro-organismo e com possibilidade mínima de infecção. E assim, com relação, né, aos equipamentos utilizados na unidade de saúde, tem que ter a rotina, né, de limpeza e também de desinfectação da superfície do ambiente e também de equipamento, né, que deve ser frequente essa limpeza, como botões, alças de equipamento. A gente inclui também teclado, mouse, monitores, que eles estão sujeitos a contato direto e deve, na verdade, quando esses monitores que tem nos hospitais, no PSF, eles devem estar, né, protegidos por um filme plástico, principalmente aquele plástico PVC, ou papel alumínio ou outros materiais próprios, né, para esse fim, entendeu? Não vai colocar qualquer material lá não, mas tem os materiais específicos para proteger melhor, né, esses monitores, esses mouses, porque esse procedimento, gente, vai impedir a aderência, né, de sujeira, né, e também vai facilitar a desinfectação. Roupas e campos de uso no paciente. Os instrumentos e materiais sujos com sangue, fluidos corporais, secreções e excreções devem ser manuseados de modo a prevenir a contaminação da pele e da mucosa, que são os olhos, né, nariz e também a boca. Das roupas e a transferências de micro-organismo para paciente e também para o ambiente. E assim, o transporte, gente, e também a manipulação desses utensílios, né, ou seja, dessas roupas, deve ser feito em saco plástico, e o serviço deve utilizar, né, a rouparia e campos reutilizável, que eu acredito, né, que deve ter um sistema de lavanderia própria ou terceirizada que vai garantir, né, a desinfectação dessas roupas. Aqui no hospital mesmo de Birapitanga, nós temos, né, a lavanderia, onde acontece esse processo de desinfectação das roupas, aqueles lençóis, né, que arrumam o leito e tal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. E não esqueçam de fazer todas as anotações de todas as palavras que vocês não compreenderam. E vamos tirar nossas dúvidas na aula.